O Guarani venceu mais uma, segue na liderança da Série C imparável e hoje temos Santa Cruz em campo, temos Paysandu em campo. Quem é favorito? O que pode acontecer com esses times agora? Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Aqui é o Brasil! Brasil! Tá rolando Copa do Mundo, hoje tem Japão inclusive, mas a Série C é o assunto aqui no Torcedorismo porque tá todo vapor a nossa terceira divisão e como prometido isso é assunto diário aqui no Torcedorismo. Então você que quer se ligar também na Série C além da Copa do Mundo, se inscreve aqui no Torcedorismo porque aqui a gente vai seguir o seu time o tempo inteiro, haja o que houver. Vamos falar sobre esse jogo em que o Guarani venceu o Caxias e se manteve na liderança da Série C e sobre os jogos de hoje, né? O Brusque recebe o Santa Cruz, o Paysandu recebe a Inter de Limeira, o Ituano visita o Itabaiana, temos Floresta e Figueirense, Volta Redonda e Confiança. Muita coisa pra gente falar na Série C, muito importante que você se inscreva no canal, dê essa moral pro torcedorismo aí, poucos canais falando de Série C nesse momento, e nós estaremos sempre aqui dando essa importância aos times brasileiros também que seguem jogando no meio da Copa do Mundo. Sobre o Guarani, o Bugre, né, você torcedor bugrino aí, cara, comenta aqui embaixo se você tá confiante. Terceira vitória consecutiva e dessa vez foi na Bacia das Almas. Talvez tenha sido o melhor jogo do Caxias fora de casa, né? Como eu venho dizendo aqui no canal, o Caxias é um time que ele depende muito das vitórias dentro de casa. Ele tá 100% dentro de casa, mas ainda não venceu os jogos fora de casa, né? Então o Caxias tem dependido muito disso. E numa certa sequência de invencibilidade, tinha acabado de entrar no G8 da Série C e o Guarani com certa autoridade venceu o Caxias. Foi com dificuldade, mas o Guarani foi melhor em boa parte do jogo, tá? Principalmente no primeiro tempo, muito mais posse de bola. No segundo tempo o Caxias voltou um pouco melhor, foi um pouco mais para cima, empatou o jogo, mas o Guarani depois que toma um empate pressiona muito esse time do Caxias até conseguir ali fazer o seu gol da vitória, o gol de pênalti, né? Praticamente no último minuto do jogo, né? Um pênalti onde o Breno Santos puxou o Luca dentro da área. Minha opinião foi pênalti, sim. E foi gol, né? Gol do Guarani batido pelo João Paulo. João Paulo bateu firme no canto esquerdo, deslocou o Bussato e deu a terceira vitória consecutiva para o Guarani. Com isso, o Guarani se mantém na liderança da Série C. Cara, só um jogo épico em meio de Copa do Mundo para que o Brusque tire essa liderança do Guarani. É possível, mas o Brusque teria que meter hoje, meu irmão, simplesmente 8-0 no Santa Cruz para ultrapassar o Guarani na liderança, né? O Guarani tá aí com 14 gols de saldo e tá de vento em polpa caminhando para conquistar uma das vagas no quadrangular final da Série C em busca do acesso. É o melhor time da Série C hoje, junto ali com o próprio Brusque e com o Paysandu, né? São os três melhores times, o Ituano ali correndo por fora. Grande vitória do Guarani, não descarta o Caxias pegando o G8 novamente. Na temporada do ano passado o Caxias foi o líder, né, da primeira fase da Série C e acabou não conquistando o acesso. Segue fazendo um bom trabalho, mas se quiser subir, tá? E eu não tô falando de classificar, não. Classificar para o quadrangular final, os jogos dentro de casa são suficientes. Se vencer todos os jogos em casa, vai ser o suficiente. Mas se quiser subir lá no quadrangular final, vai precisar começar a vencer um jogo ou outro aí fora de casa, né? Para conquistar esse acesso no quadrangular final, vai ter que melhorar um pouco o seu jogo fora de casa. Foi bom esse jogo do Caxias diante do Guarani. Pegou aí o líder da competição e quase levou um empatezinho para Caxias. Foi bom, mas precisa entregar mais. O Amazonas vinha de 6 derrotas consecutivas e conseguiu vencer o Lanterna Anápolis. Anápolis que acabou de ser vice-campeão da Copa Verde, perdeu para o Paysandu a final, tomou-lhe uma virada, uma sacolada de 4-0 e perdeu também para o Amazonas. E o Anápolis segue ali com uma certa chance de escapar do rebaixamento, né? Tá a 2 pontos do Confiança, que joga ainda na rodada, mas está cada vez mais difícil a situação do Anápolis. É um time que não consegue ali pontuar, ainda mais jogando contra um Amazonas que perigava sair do G8 nessa rodada. Se tivesse perdido, muito provavelmente o Amazonas sairia, né? Mas com essa vitória ele se garante dentro do G8, caso Maringá e, na verdade, ele se garante porque o Caxias já jogou. Então o Amazonas está garantido aí dentro do G8 da Série C. Sobre Paysandu, Inter de Limeira, Brusque e Santa Cruz. Brusque e Santa Cruz é um divisor de águas para o time do Santa Cruz, principalmente, porque o Brusque tá ali caminhado já, né? Tá encaminhando a sua vaga no G8. Não tem nada garantido. Se tiver uma derrocada, por exemplo, como o Amazonas teve, pode perder a sua vaga, mas é um time que já tá com uma pontuação
muito alta, chegando na metade desse primeiro turno da Série C, né? Vamos passar da metade, né? São 19 jogos, o Brusque fará o seu 10º jogo agora e já está muito próximo aí de conquistar a pontuação necessária para garantir vaga no quadrangular final. O Santa Cruz ainda não. Então é um divisor de águas para o Santa Cruz, porque o Santinha começou mal, né? Vem aí de 4 jogos de invencibilidade e é o grande... Desde que o Santa Cruz voltou a jogar bola, né? As 2 vitórias seguidas, depois vem aí de 2 empates. Desde que o Santa Cruz voltou a jogar bola, esse é o maior desafio que o Santa Cruz vai enfrentar. Lógico, tá? Que o Santa Cruz na última rodada, por exemplo, enfrentou uma Ferroviária, enfrentou o Maringá fora de casa, venceu Volta Redonda e venceu o Inter de Limeira. Mas desde que começou, desde que perdeu para o Guarani ali, o time do Santa Cruz agora tem o principal jogo para demonstrar se esse time realmente elevou o nível e realmente vai competir contra os principais times da Série C. É um jogo na Arena Simon, tá? Mando de campo do Brusque. Jogo muito difícil, o Brusque é levemente favorito, vem jogando um futebol mais consistente que o Santa Cruz, mas o Santa Cruz é um time que vem evoluindo. Se continuar esse rumo da evolução hoje, ele tem plenas condições de vencer o time do Brusque fora de casa. Por que não? O empate não é um mau negócio para o Santa Cruz, apesar do time estar empatando muito, tá precisando pontuar e tudo mais. O empate não é um mau negócio, pensando ali que ele vai seguir pontuando em busca de uma vaga no G8. Dá para o Santa Cruz entrar no G8 nessa rodada? Dá. Ele vai precisar vencer o seu jogo, tá? Por pelo menos ali 2 gols de diferença. Então ele precisa vencer por 2-0 para ultrapassar o Caxias. E aí torcer para Ferroviária e Maringá. Os dois precisam tropeçar. Ou seja, empate serve caso o Santa Cruz vença. Então o Santa Cruz pode terminar essa rodada dentro do G8 da Série C. Você, torcedor do Santa Cruz, comenta aqui embaixo se você acredita nisso, tá? O nosso projeto KTO, a nossa banca aqui, que começamos com R$50 a Copa do Mundo, estamos com 55 nesse momento, né? Acertamos uma, erramos outra aposta. A aposta que a gente errou foi essa daqui, né? Chance dupla da Tchequia, lascou a gente, eles tomaram a virada, mas os Estados Unidos venceram o seu jogo aí, que a gente apostamos ali uma graninha boa, né, R$15, fomos para 30, recuperamos um pouco do que a gente perdeu. Apostas para hoje, cara, os jogos de hoje aí, teremos Alemanha e Curaçao, Holanda e Japão, Costa do Marfim e Equador, teremos Suécia e Tunísia. Então, o bilhete para hoje é o seguinte, tá? Sim, para ambos marcarem em Holanda e Japão, Costa do Marfim, HD da Costa do Marfim, ou seja, Costa do Marfim ou empate, e Alemanha para ganhar de 4-0 ou mais. Essa é a aposta, lembrando que a Alemanha enfrenta Curaçao. Espero que a Alemanha se inspire no Bayern de Munique e leve. Vou botar R$10 nessa aposta, porque ninguém vai ficar rico, né, com isso. 57 que volta pra gente. Faz a sua conta na KTO para pegar as melhores odds do mercado durante a Copa do Mundo, tá? Então faz a sua conta, o link tá na descrição desse vídeo para você ir direto, o link mais rápido para você fazer a sua conta. E isso aqui é para maiores de 18 anos e ninguém vai ficar rico com isso, tá? Isso aqui é uma brincadeira para ver se a gente cresce a nossa banca ao final da Copa do Mundo. Vamos ver com quanto a gente vai terminar a Copa. Então comenta aqui embaixo se você está seguindo a gente nessa empreitada e faz sua conta na KTO, beleza, meu irmão? Pega as odds boas de lá. O Paysandu enfrenta a Inter de Limeira, né? A Inter, que é um time muito inconsistente. O Paysandu vem aí do seu primeiro jogo depois do título da Copa Verde, teve um certo descanso, teve tempo para comemorar, os jogadores agora se reagruparam, estão focados nesse acesso na Série C. O Paysandu, um dos melhores times da competição, um dos melhores ataques da competição, o segundo melhor ataque, atrás só do líder Guarani, que parou com aquelas 2 goleadas. O Paysandu vem em busca aí de se firmar nesse topo de tabela. Ele está vendo ali alguns times se aproximarem, né? O próprio Caxias estava próximo, a Inter ali pode ultrapassar o Paysandu. Então é um jogo na Curuzu que o Paysandu não pode nem pensar em ser derrotado. Caso o Paysandu seja derrotado, ele vai entrar para o bolo de times aqui que estão na briga por uma vaga do G8. Caso o Paysandu vença, aí ele volta a abrir um abismo para os times postulantes ao topo da tabela, né? Então, isso aqui também não deixa de ser um divisor de águas para o time do Paysandu, que pretende ter uma primeira fase tranquila para chegar ali na reta final de Série C, de primeiro turno de Série C, né, primeira fase, tá ali se organizando, se reforçando para tentar conquistar o acesso, que é o principal objetivo do clube nessa temporada, né? Já conquistou aí 3 títulos na temporada, né? Estadual, Copa Norte, Copa Verde, mas o principal é o acesso. Se não vier, vai acabar sendo uma temporada frustrante. Então o Paysandu precisa focar nisso. Hoje o Paysandu tem praticamente todos à disposição.
e é o favorito para vencer esse jogo diante da Inter, só que a Inter, olho na Inter, tá? A Inter venceu o Ipiranga, tudo bem, era favorita, mas empatou com o Itabaiana na última rodada, mas nesse jogo aqui diante do Botafogo, cara, mostrou uma Inter bastante traiçoeira. É um dos melhores visitantes da Série C, tá? Então a Inter não é um time bobo quando joga fora de casa, pega um dos melhores mandantes que é o Paysandu, mas ainda assim teremos um jogo equilibrado com o Paysandu no favoritismo. O Paysandu tem possibilidade de se tornar líder? Não. Nessa rodada, não mais. Com a vitória do Guarani, só o Brusque pode alcançar, mas com 8 gols de saldo de diferença, né? Isso é loucura. O Paysandu pode sim alcançar o Brusque, pode passar o Brusque, pode chegar ali aos 20 pontos e seguir na briga por esse topo. Lembrando que esse topo aqui, cara, praticamente não gera nada. A vantagem que você tem de ser líder no primeiro turno da Série C seria pegar um grupo ali com o 8º colocado. Mas a gente sabe que quando muda a fase da Série C, muda tudo. Nós já vimos diversas vezes o 8º colocado subindo e o primeiro colocado não subindo. Isso acontece com frequência na Série C. Então, o objetivo mesmo é se distanciar de um adversário direto que é a Inter de Limeira e botar um pouco mais de gordura para os times de fora do G8. Paysandu levemente favorito hoje, Itabaiana e Ituano. O Ituano é muito favorito diante do Itabaiana. Itabaiana aí com dificuldades extremas e o Ituano aí um dos melhores times da Série C com toda certeza. Precisa se recuperar da derrota na última rodada para o Caxias em Caxias do Sul. Teremos Floresta e Figueirense, 2 candidatos ali a surpresas na temporada. O Floresta tentando a sua segunda classificação para o quadrangular. É favorito diante de um Figueirense que vem embalado aí, né? Depois dessa vitória na última rodada diante do Paysandu aí, o time se encheu de moral. Volta Redonda e Confiança, briga direta pela permanência. Jogo no Rio de Janeiro, né? Em Volta Redonda, o Volta Redonda é favorito diante de um Confiança que está cada vez mais próximo da zona do rebaixamento. Amanhã teremos mais vídeos de Série C para atualizar toda a tabela para você, mostrar as movimentações. Então, se inscreve no canal, deixa a curtida e comenta aqui embaixo para qual time você está torcendo nessa Série C. Tamo junto, te vejo na live mais tarde hoje. Até lá, tamo junto, valeu e falou!